Pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Eu convido os meus irmãos para abrir a Bíblia Sagrada comigo nesse dia tão especial, quando é o dia que o Senhor fez. E se foi o Senhor que fez esse dia, alegremos-nos e regozijamos-nos nele. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5, e eu quero ler com os meus irmãos apenas os versículos de número 3 e 4, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca. Amados, somente esses 2 versículos para nós mergulhar e se alimentar da palavra, beber da água cristalina de Deus. Esse texto, ele traz uma história. Como bem sabemos, Deus, ele é aquele que conhece os nossos corações, mas ele conhece de uma maneira bem especial. E se eu tenho essa certeza que Deus, ele me conhece de uma maneira especial, eu não consigo me render diante das provações, mas eu consigo obter grandes vitórias, porque aquele que fez a promessa, ele está de pé o tempo todo e toda hora. É por isso, meus amados, que como servo de Deus, eu convido você para entender os planos de Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes da tribo e os chefes das famílias israelitas. A Bíblia diz que ele reuniu para que levassem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor, e todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Observe que Salomão, ele reuniu as autoridades, mas a Bíblia diz que todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa. A Bíblia diz que quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e levaram com a tenda do encontro, com todos os seus utensílios sagrados, e foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. E o rei Salomão e toda a sua comunidade de Israel, que se havia reunido, ele, diante da arca, sacrificaram várias ovelhas e bois que não era possível contar. Na verdade, um banquete foi preparado, todos que ali estavam se alimentaram, a ponto, era tanta comida, tanta carne, tanta ovelha, que ninguém era possível contar.
A história diz que os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo. A Bíblia diz que levaram até o lugar santíssimo e colocaram debaixo das asas dos querubins. E os querubins tinham as suas asas estendidas sobre o lugar da arca, que cobriram a arca, e as varas utilizadas para o transporte. A história revela que essas varas, elas eram compridas, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 9, diz que essas varas, elas eram compridas, que as suas pontas se estendiam para fora da arca, podia ser vista da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. Diz a história que elas estão lá até o dia de hoje. Na arca havia somente 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Amado, deixa eu entrar nessa profundidade, quando diz no capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo de número 9 e 10. Diz que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, ele firmou uma aliança com o povo. Então, se esta aliança ela tinha sido feita, então não se poderia quebrar uma aliança que Deus fez, principalmente quando Deus faz uma aliança com alguém. Quando Deus, irmão, se compromete com alguém, ele vai até o fim e abençoa os seus servos de uma maneira sobrenatural. Então, se você tem uma aliança com Deus, não fique pensando que a aliança que você tem com Deus é qualquer um que pode chegar para quebrar esta aliança. Na verdade, a aliança com Deus, ela quer dizer compromisso com Deus. Então, se verdadeiramente existe um compromisso com Deus, Deus também tem compromisso. Diz a Bíblia que depois que eles saíram do Egito, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importa a divisão a que pertencia. Observe que eles, quando saíram do santuário, saíram do lugar santo, todos eles haviam consagrado, não importando a divisão a que pertencia. Amados, existem situações em nossas vidas que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Muito cuidado para não sair do santuário. Muito cuidado para não sair da presença de Deus. Muito cuidado para não ser enganado. Quantas pessoas que saíram de dentro do santuário, quantas pessoas que já não estão servindo a Deus do jeito que servia, quantas pessoas que se embaraçaram com as pessoas do Egito, quantas pessoas que abandonaram a fé, quantas pessoas que jogaram tudo para o alto, simplesmente por conta de uma oferta do próprio inimigo. Porque os nossos inimigos, amados, eles estão sempre nos ofertando algo. E nós precisamos ter muito cuidado com essas ofertas do adversário. Porque as ofertas do adversário,
ela vem justamente para nos destruir. E o que alegra o coração de Deus é quando nós estamos rejeitando as ofertas do inimigo. Eu não sei qual é o tipo de oferta que tem chegado na tua vida. Eu não sei quem é que o adversário tem colocado no teu caminho para querer te destruir, para querer te fazer mal, para querer te tirar da posição de honra que Deus te colocou. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam consagrado. No entanto, a divisão que estava acontecendo, eles não estavam preocupados, ou seja, eles não estavam inquietos, eles também não estavam se importando com a divisão que estava acontecendo. Amados irmãos em Cristo, nós precisamos entender que independente das coisas que acontecem com A, com B, com C ou com D, nós precisamos entender que não é porque as coisas estão acontecendo com fulano, com Beltrano, que vai acontecer com você também. Principalmente as coisas ruins. É importante levantar a cabeça e acreditar que Deus está trabalhando para lhe dar vitória. A Bíblia diz que o povo tinha sido tirado do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Se eles saíram do lugar santo, foi porque eles entraram para se encher de Deus. Quando nós entramos no lugar santo, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, isso é uma prova de que Deus, Ele também nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Só que a Bíblia diz que os sacerdotes, eles saíram consagrados. Quando eu estou me consagrando, eu me encho de Deus. Quando eu estou consagrado, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Quando eu estou consagrado a Deus, quando eu saio do santuário, eu saio muito convicto de que Deus está acampando anjos ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor da minha parentela, sabe, irmão? Então, é importante que você permaneça dentro da tenda. Não se pode sair da tenda sem ter uma opção para onde ir. Tem que sair da tenda com os seus propósitos. Ter propósito diante de Deus é coisa boa, porque quando eu coloco o meu propósito nas mãos de Deus, eu consigo ver Deus estendendo as mãos e fazendo coisas grandes ao meu favor. Está querendo ver Deus fazer coisas grandes ao seu favor? Então é importante você a cada dia consagrar a sua vida. Porque quando eu consagro a minha vida, eu começo a ver as mãos do Deus Todo-Poderoso estendidas sobre mim. Eu consigo ver o Todo-Poderoso trabalhando ao meu favor. Você está entendendo a mensagem de hoje? O Senhor está dizendo para você tirar toda a inquietação. Aquiete-se, porque Deus está trabalhando por você. E quando Deus trabalha por nós, plano diamante tem que ser desfeito. Quando Deus trabalha por nós, Deus nos senta em cadeira de príncipe de honra. Quando Deus, Ele está trabalhando por nós, se aquiete, porque Deus está trabalhando por você. O Senhor coloca essa palavra na minha boca, meu Deus, e eu transmito ela debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo que Ele está trabalhando por você. Só que você pensa que nada está acontecendo, mas o Senhor está trabalhando por você. É por mim, pastor? Oh, Jesus, é por mim, é por você mesmo. Deus ainda trabalha por você, como também Ele trabalha por mim para me dar vitória, para me abençoar e para mostrar que a minha escolha não foi minha, que a escolha foi de Deus, que o chamado não foi dos homens.
mas que o chamado ele foi exclusivamente de Deus. Então, se eu tenho a certeza dessa chamada, é impossível eu me render diante dos problemas e das dificuldades. Então, você não vai se render, você não vai parar, você não vai fazer o que o inimigo quer que você faça, porque quem te tirou do Egito foi Deus. O inimigo está querendo te levar para o Egito novamente, mas o Senhor está dizendo: não saia do seu lugar, se aquiete, porque eu estou trabalhando para lhe abençoar. Então, se eu tenho a certeza, se eu tenho a certeza que Deus está trabalhando para me ajudar, então eu continuo fazendo a vontade dEle. Se eu tenho certeza que Deus está trabalhando para me abençoar, então eu continuo fazendo aquilo que Ele manda eu fazer. Se eu tenho certeza que Deus está trabalhando para me abençoar, eu abro a boca onde Ele manda eu abrir. Se eu tenho certeza que Deus está trabalhando para me abençoar, eu não olho como também não dou ouvido àquilo que os meus inimigos estão dizendo. Quantas pessoas que se isolam, quantas pessoas que não querem sair de casa, quantas pessoas que não querem ir para a igreja, porque tomam conhecimento que o adversário está falando mal. Ele tem mais é que falar mal mesmo, sabe? Mas não quer dizer que porque ele está falando mal de mim que eu vou parar. Entendeu, irmão? Porque nós comemos daquilo que Deus nos dá. Nós se alimentamos porque Deus coloca na nossa mesa. Nós não precisamos perder tempo e fazer a vontade do Egito. A vontade do Egito, ela pode ser boa por alguns momentos, mas depois ela mostra o quanto ela é amarga. Deus não quer que você entre no amargo. Deus não quer que você entre para sofrer. Deus não quer que você aceite determinadas coisas para ficar pagando preço. Sabe por quê, irmão? A Bíblia Sagrada diz que Salomão, ele, um homem muito sábio, mas ele costumava pedir a orientação de Deus. Então, eu não sei o que é que você está precisando, mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele é onisciente. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Na onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas que aconteceu ontem e que já aconteceu. Como também Ele sabe o que está acontecendo com você hoje, como também Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, meus amados, se eu estou debaixo da onipotente mão de Deus, Satanás vai ter que sair da frente. Se eu estou debaixo da potente mão de Deus, o diabo vai ter que arrumar as malas dele, vai ter que desaparecer. Então fica debaixo da potente mão de Deus. Alegra o teu coração, sabe por quê, irmão? Porque quando eu alegro o meu coração, eu alegro o coração de Deus. Quando Deus olha para mim dos altos céus e vê que eu estou saltitando de alegria, Ele multiplica a alegria. Você que está aí, o Senhor está mandando dizer para você que você primeiro tem que esperar a permissão de Deus. Porque se enquanto a permissão de Deus não chega, você não pode fazer o que você quer. Eu não sei o que é que você está querendo fazer, mas se você está querendo namorar com alguém, o Senhor está dizendo para você: espere minha permissão. Se você está querendo noivar com alguém, o Senhor está dizendo: espere a minha permissão. Se você está querendo casar com alguém, o Senhor está dizendo: espere a minha permissão. Se você está querendo fazer uma viagem, é importante que você peça a permissão de Deus, porque não pode fazer as coisas avulso, como também não pode fazer as coisas para se agradar a si mesmo. Não, mas eu quero. Nem sempre o meu querer é o querer de Deus. Nem sempre a minha direção é a direção que Deus quer que eu ande. Você está entendendo? Quem tem chamada de Deus, ele tem que saber aonde é que Deus quer colocar ele. Quem tem chamada de Deus, ele identifica se ele está andando na direção certa ou na errada. Quem tem chamada de Deus, ele identifica quem gosta dele e quem não gosta. Quem tem chamada de Deus, ele tem uma visão espiritual que vai muito mais além daquilo que alguém pensa ou imagina. Então é importante você entender
que Deus está trabalhando para abençoar você. Não, pastor, mas tem pessoas que não querem. Problema é de quem não quer. Mas, pastor, tem pessoas que trabalham ao contrário, que ora ao contrário, que jejum ao contrário, que se levanta demais contra mim. Não se preocupe, porque se alguém não vai continuar se levantando contra você, porque Deus está dizendo para você que alguém se levanta até o dia que Ele permite. Mas o dia que Deus não quiser mais permitir, Ele não vai deixar com que ninguém atrapalhe a bênção de Deus na tua vida. Tu está entendendo o que Deus está dizendo para você? Peça a direção a mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tem que pedir autorização de Deus. Sem autorização de Deus, você vai, mas dá tudo errado. Mas quando você tem a orientação de Deus, a permissão de Deus, pode ter certeza que Deus vai honrar você. Você está precisando ser honrada e honrado em qual área da tua vida? Quando você olha para a situação, qual é a área que você diz, meu Deus, eu queria primeiro essa situação aqui que fosse resolvida? Você acredita que Deus tem o poder para resolver? Você acredita que Deus tem autoridade e tudo pode fazer para mostrar a grandeza dele na minha e na tua vida? Então, amados, vamos parar de pensar pequeno. Você que está aí, que fica pensando coisas medíocres, você que pensa coisa pequenininha, o Senhor está dizendo, eu não quero você no pequeno, eu quero você no muito. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus coloca no muito. Mas faz tempo que você está no pouco. Quando é que nós estamos no pouco? Nós se encontramos num pouco, muitas das vezes, e que ninguém nos procura. As pessoas não estão nem aí para você. Mas o Senhor está dizendo que vai colocar você no muito. Mas o Senhor está dizendo que vai honrar você na face da terra. Mas o Senhor está dizendo que vai suprir todas as tuas necessidades. Mas o Senhor está dizendo que vai agir ao teu favor. É importante que você entenda que você está nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus não abre mão da chamada. Quem está nas mãos de Deus não abre mão dos projetos. Quem está nas mãos de Deus não abre mão dos sonhos. E o Senhor está dizendo para você que você não vai abrir mão daquilo que Ele prometeu a você, daquilo que Ele colocou nas suas mãos, daquilo que Ele colocou você para zelar, da chamada de Deus na tua vida. Por quê, irmão? Porque Salomão, ele tinha sabedoria, mas ele sabia que aquela sabedoria vinha dele, vinha de Deus. A Bíblia Sagrada diz que todos que estavam com Salomão, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando com a divisão que ali estava. E todos os levitas que eram músicos, como Asaque, Emã, Gedutum, e os filhos e os parentes dele que ali estavam, eles ficaram ao leste do altar, vestidos de linho, detalhe, linho fino, tocando símbolos, harpa, liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando corneta. A Bíblia diz que os que tocavam corneta e os cantores em uníssono, eles louvaram e engrandeceram ao Senhor ao som de corneta, de símbolos e outros instrumentos. Levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Eles começaram a cantar: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Eles foram cantando. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, olha o que foi que aconteceu, conforme diz em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 13,
que eles começaram a cantar o Senhor. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Era a música dele andando e cantando e dizendo que ele era bom. Diga que Jesus é bom. Diga que o seu amor dura para sempre. Então a Bíblia diz que eles cantando, a nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Por quê, irmão? Porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Os sacerdotes tinham suas obrigações. Os sacerdotes sabiam o que eles tinham que fazer. Só que quando o poder de Deus caiu, quando a glória de Deus encheu aquele templo, eles não estavam conseguindo desempenhar o seu serviço. Sabe, irmão? Por quê? Porque a presença de Deus estava tão forte que eles foram impactados, de uma maneira tal que eles não conseguiam se concentrar naquilo que eles estavam fazendo. Minha amada, o Espírito Santo de Deus, ele revela que você tem sentido o impacto do inimigo e que muitas vezes os teus inimigos te deixam triste e você não está conseguindo fazer a obra de Deus, realizar o trabalho que é para ser feito. Mas o Senhor está dizendo para você que o impacto que você vai receber a partir de hoje vai ser um impacto diferente. A Bíblia diz que então a nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Sabe? A glória do Senhor encheu o templo de Deus, eles se encheram, ficaram cheios do Espírito Santo, não conseguiam fazer mais nada aqui na terra. Por quê? Porque Deus resolveu visitar ele. É importante que você entenda que está chegando o tempo, está chegando o dia, está chegando a hora, a qual Deus vai te visitar e vai te dar uma descarga do céu. Tu vai ser cheio do Espírito Santo, alguém vai te procurar e tu vai dizer, não dá tempo, não tem como. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo a você? Eles não podiam desempenhar o seu serviço. Porque quando Deus está presente, quando Deus chega, Deus, ele opera. E muitas das vezes Deus na verdade, visita e ele muda toda a nossa história. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço. As pessoas ficavam olhando para ele de uma maneira totalmente discriminando, mas ele sabia que estava em mistério com Deus, porque Deus chegou no mistério, Deus chegou no silêncio. Eu sempre ensino que nem sempre Deus chega no barulho. Tem momento que Deus chega no silêncio para trabalhar e para nos dar a vitória. Tenha calma. A mensagem de hoje é que Jesus está trabalhando no silêncio e que vai lhe dar vitória. Então, é importante você entender, identificar que é o silêncio de Deus. Então, se Deus está trabalhando no silêncio, isso é uma prova que Deus está fazendo muita coisa, não é alguma coisa. Deus está fazendo muita coisa. Então, minha amada, receba essa palavra. Erga a sua cabeça, confie tão somente no Senhor, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que trabalha justamente para nos dar a vitória. Ele é aquele que entra justamente para mostrar que o poder está na mão dele. Ele é aquele que visita quem as pessoas pensam que nunca vai ser visitado. Deus é aquele que abençoa a quem ele resolveu abençoar. Então, se Deus resolveu te abençoar, é você que vai ser abençoado. Mas, pastor, tem pessoas que não querem. O problema é das pessoas que não querem. Deus escolheu você para abençoar, você vai ser abençoado. Mas se a bênção de Deus não chegar aqui na tua vida, Deus vai ao teu encontro e te abençoa. Deus abençoa você aonde você for, minha querida. Não, pastor, mas olha, o olho grande está grande. O problema é do olho grande. Deus vai abençoar você aonde você colocar a planta do seu pé. Você crê nessa palavra? Você acredita que é assim que funciona? Então, levante sua cabeça, minha irmã. Não se renda diante das adversidades. Não se renda diante dos disse-me-disse. Não se renda diante das calúnias. Não se renda diante daquilo que alguém está dizendo. Por quê? Porque o teu compromisso não é com o que
as palavras que as pessoas estão transmitindo. O teu compromisso é com Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então é importante você receber essa palavra, guardar no coração. Salomão recebeu, guardou, colocou em prática e Deus continuou abençoando a vida dele. Sabe por quê, irmão? Porque os adversários de Salomão queriam tirar de todo jeito aquilo que ele tinha recebido de Deus. Aquilo que nós recebemos de Deus, só quem tem o poder para tirar é Deus, sabe? Então se você recebeu de Deus, cuide, zele, proteja, se alegre, diga que Deus é grande, diga que Deus faz. E sendo assim, você vai ver o Senhor mostrar que verdadeiramente Ele é na tua vida. Recebe essa palavra, alegra o teu coração e aguarda tão somente que tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Receba essa palavra no nome de Jesus.